um podcast para mulheres com conversas sinceras que nos interessam. Olá, Lisandra Zanutto aqui para mais um episódio do Podlis. E hoje eu estou com um convidado aqui muito especial e você já vai entender por quê. Se você é mulher e se você tem algum problema, assim, de processos, separações, qualquer coisa, Dr. Renê Freitas está aqui e todas as suas dúvidas serão respondidas. Renê, é um prazer receber você aqui. Esse advogado que advoga em prol das mulheres. Uau! O que te levou a escolher isso? Lisandra, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Aliás, é uma honra poder conversar com a psicologia e com o direito no mesmo tema. Legal. Um alinhamento de pensamento. E vamos ver onde isso vai dar. Acho que vai ser bem bacana essa conversa. Estou muito curiosa. Hoje, o meu escritório é uma plataforma exclusiva para atendimento do direito das mulheres no Brasil todo. E eu te digo, Lisandra, que atender exclusivamente a mulher não guarda relação com nenhuma afirmativa ou sugestão de que nós homens não temos direitos. Não é isso. É porque como a gente se acostumou a viver numa sociedade que nega o tempo todo o direito das mulheres, há uma necessidade de uma fala específica para ela conseguir a mesma coisa que nós homens conseguimos. Então, por isso que a nossa plataforma é colocada no Brasil todo, tem dado super certo. E vamos conversar muito sobre isso, sobre direito da mulher no cenário brasileiro. Muito bom, muito bom. O que me chama a atenção é justamente um homem ocupar esse lugar, né? Porque eu acredito que seria mais comum, né? As mulheres estar lá defendendo os direitos das mulheres. E o que te levou, assim, a fazer essa escolha? Então, Lisandra, independente do direito em si, Tá. Vamos olhar para a sociedade, né? Eu me lembro, época de escola, a gente está indo lá para a escola no ônibus. E aí no ônibus, pelo menos na minha época, não tinha ainda os avisos de que os assentos eram para os idosos, não tinha lei que obrigava os assentos Você é 40 para os idosos. mais, então. Tô no 40. Bem-vindo ao clube. Na melhor fase da vida. É verdade. Uhum. E naquele momento, pelo menos comigo, e era assim, a sociedade emplacava aquele comportamento. Quando entrava uma senhora no ônibus, eu levantava. Ela não precisava pedir para eu levantar. E a grande maioria levantava também. Então, eu estou falando de 30 anos atrás. As pessoas levantavam. Isso é você sair do seu lugar de conforto e olhar para o outro e entender que a necessidade do outro é maior do que a sua naquele momento. Independente do direito. Esse comportamento social que a gente fez perdendo isso ao longo dos anos. Parece que a gente avançou em muitas pontas e retroagiu em outras que são essenciais. Infelizmente. Que é o de respeito. E aí vem a surpresa social hoje. Por que alguém, num lugar de privilégio, doa o seu tempo, dedica investimento para ajudar uma pessoa diferente dele que não precisa? Gente, essa pergunta, se a gente tivesse há 30 anos atrás, normal, tá certo? Tá fazendo o óbvio. É que a gente se acostumou que apenas o ofendido tem que reclamar os direitos dele. Não, chega disso. Quem está na posição de privilégio tem sim que levantar, estender a mão e utilizar a sua posição de privilégio para puxar o outro que não tem essa posição. Isso a gente vê muito nos relacionamentos tóxicos. Aí a gente vai falar sobre esse tema um pouco mais à frente, mas já dando um gatilho para sua audiência. Por que é sempre uma fala de que a mulher não levantou, de que a mulher não tem força, de que a mulher gosta de submeter aquele relacionamento tóxico, abusivo, que ela está naquela casa porque ela apanha porque quer, olha, ela voltou, olha isso, olha aquilo? Ela está em uma posição de inferioridade emocional, financeira, todos os aspectos. Aí a gente fica olhando para ela e reclamando dela. Vem cá, e o ofendido? E o ofensor? Não vamos falar dele, não? Sim. Por que ao invés de você criticar ela, que não tem força para levantar e sair daquilo, você não paralisa a sua vida e vai lá no ofensor, fala com ele. Meu filho, até aqui você fez, agora nunca mais você faz, porque toda vez que você fizer, eu estou aqui, vou na delegacia e aviso, independente se ela vai ou não. Vamos ver se não começa a mudar as coisas. Então esse para mim que é o ponto. A gente também transformar um pouco o comportamento social, que não dá, né? Sim. Sabe que eu não conhecia, né, o teu trabalho. Você é do Rio, né? Do Rio. Do Rio. Mas, enfim, aí como é que a gente chegou até você para te convidar, né? Pareceu um corte seu de algum podcast na minha timeline. E aí uma fala sua me chamou a atenção, né? Porque você estava falando sobre separações, né? Sobre esse trabalho que você faz nos divórcios com as mulheres. E em algum momento nessa entrevista, nesse corte, você falava sobre que a maior parte das mulheres saem das suas relações e nem sabem o seu direito. E é claro que eu ouvi isso, né? E
e corroboro com essa tua afirmativa, porque nesses anos todos trabalhando com as mulheres, eu percebo o quanto elas são prejudicadas, né, nesse momento da separação. Primeiro porque, às vezes, a maior parte das mulheres, né, se anula em prol da relação. Então, qual que é o movimento comum das mulheres? Pelo menos, vamos falar assim de uma geração, né, 40 menos e 40 mais. Então, hoje as coisas estão mudando um pouco, né? Mas vamos falar até a nossa geração aí. O movimento das mulheres é o quê? Casou, a relação passa a ser o centro da sua existência, né? A vida da mulher passa a se orbitar em torno do casamento. Então, das prioridades do casamento, do parceiro, dos filhos. E ela, às vezes, passa a vida inteira naquela relação sem se dar conta, né? De que ela simplesmente se colocou de lado, né? Deixou a demanda dela, as necessidades dela ali como pano de fundo de toda aquela história, daquela relação, e ela só se dá conta disso na hora que o casamento acaba. Na hora que esse parceiro chega para ela e diz, tô indo, ou ela já descobre, ele já está com outro, né? E aí eu ouvi você falar, né, o quanto a maior parte das mulheres saem tão prejudicadas porque elas nem sabem. Eu falei, uau, o quanto talvez a minha audiência precise conhecer o trabalho do Dr. René Freitas, né? E que bom que você veio. Conhecimento abre portas, né? Conhecimento abre portas, Conhecimento exatamente. abre portas. E pegando o seu gancho de conhecimento ou não com relação aos direitos que tem, em regra, quando você desconhece o direito que tem, a sua percepção ou a sua interpretação é que você não tem aquele direito. E isso é um problemaço. Só que quando a gente... Vamos pegar o fio histórico, Elisandra, aqui. Vamos. Aliás, deixa eu pegar o fio histórico, mas fazendo um gancho justo com as mulheres que são bem-sucedidas financeiramente. Tá. Porque parece que elas estão esquecidas o tempo todo. Não está certo. Elas também sofrem problemas. Aí eu vou fazer esse gancho virando um pouco para elas aqui. Você pega no Brasil, até 1970, as mulheres não podiam Nem separar do homem. Então você era do seu marido. Era propriedade. A legislação mostrava isso. Seu marido tinha 15 amantes do lado de fora, quebrava a casa, colocava fogo dentro da casa, te agredia e você não podia separar. Aí, em 1970, o legislador fala o seguinte, não, então vamos criar a figura aqui do desquite. Se você, mulher, bater na porta do juiz, provar que uma série de absurdos tem acontecido e que essa série de absurdos são capazes de justificar para o juiz essa separação de corpos, você consegue com que o juiz faça o seguinte, olha, você agora deixou de ser propriedade desse homem. Figura do desquite. Só que a partir de agora, eu, Estado, não reconheço mais nenhuma entidade familiar que você faça. Você é persona não grata, né? Social. Mas por que eu pego esse fio histórico? Vamos falar então das nossas tias-avós, das nossas avós, das mães até. Vamos falar delas. Quando você espera de uma pessoa idosa, com 80 anos, com 90 anos, com 70 anos, uma fala a respeito do relacionamento que você tem hoje, possivelmente ela vai traduzir o que ela experimentou no passado recente. Se ela foi obrigada a aceitar tudo dentro de casa, ela normalizou os absurdos. Então, qual é a resposta que ela vai te dar? Dentro de uma coerência. Ih, minha filha, é bobeira. É assim mesmo. Homem é assim. Ih, não liga não. Só que, Elisandra, a fala dela é coerente com o que ela viveu. Você não pode esperar dela uma fala que seja diferente dessa, me desculpa. Porque toda a história de vida dela... diz isso. Tá tudo bem. Sim. O ponto é você ter a maturidade hoje de enxergar que isso não está certo. E por que eu falei logo no início das mulheres que têm uma vida financeira boa, adequada, positiva? Porque elas vivem o mesmo problema. Ela não tem laço de segurança. Ela não tem rede de acolhimento. Porque as mães dela, as pessoas de mais idade que convivem com ela, viveram a mesmíssima coisa, independente da capacidade financeira que tinham. Então, elas não serão apoiadas também. E aí tem um dado adicional. A mulher, em regra, que está muito bem posicionada para a sociedade, para o olhar de fora, é uma família doriana, eu vejo isso no meu escritório, as famílias dorianas. Filhos lindos, o marido é um príncipe, bem-sucedido financeiramente, a mulher frequenta bons restaurantes com ele, e a mulher é absolutamente triste, desgastada, quer dar um basta naquilo, mas tem vergonha de conversar com a amiga. Porque a amiga também vem de uma família doriana. Como é que eu vou falar para ela que vem de uma família perfeita da minha história, se ela julga a minha história perfeita?
Não consigo. E essas mulheres vão ficando prisioneiras da própria história. Da própria embalagem que a sociedade criou e que elas não conseguem ser felizes. Não está certo. É que existe uma promessa para a mulher, né? A promessa de que a hora que ela achar a pessoa certa e ela então construir um relacionamento, tiver filhos, cachorro, papagaio, periquito, varanda gourmet e o retrato da família Doriana, aquilo é a garantia da felicidade dela. Então, uma mulher que não está lá acha que ela é infeliz porque ela não tem aquilo, né? E a mulher que chega lá se dá conta que aquilo não é garantia de felicidade para ninguém. Então, as duas mulheres estão infelizes, entende? Aqui não tem, porque fizeram ela acreditar que ela está na merda, porque ela não tem. Então, ela é um fracasso, né? Ela é incapaz de constituir uma família. E a que está lá, que já se deu conta de que aquilo não é garantia para ninguém, né? Como você bem disse, essa mulher está lá almoçando em restaurantes bons, às vezes usando roupas de marcas e tendo acesso a tudo. Que é o que eu falo, né? O embrulho é perfeito, mas por dentro ela está completamente destruída. É isso. É aqui, mas vamos lá. Vou pegar sua fala, deixa eu voltar na nossa infância. Primeira infância, 5 anos de idade, 6 anos. Para todas as mulheres. E para todos os homens também. 5 anos de idade, 6 anos de idade. Desenho, filme. Casaram e viveram felizes para sempre. Já a primeira interpretação mental nossa, e que está no nosso subconsciente, é de que casamento, é sinônimo de felicidade. Opa, preciso casar. A qualquer custo. Isso. E 2, que é eterno. Então não posso terminar. Porque se eu terminar, falhei. Olha o problema feito. Sim. Se a gente não tiver a capacidade hoje, com a nossa maturidade, voltar no passado, para com a nossa maturidade ressignificar esse comando infantil, não tem jeito. Sim. Você possivelmente vai ser muito triste. Aí você precisa de uma psicóloga. Sim, É claro. necessário. Sim. É absolutamente necessário. Sim. Aliás, Lisandra, muito curioso, assim, no escritório, e triste também, tá? Quase 100% das mulheres que eu atendo tem problema ou de saúde mental, depressão, ansiedade, e ataque de pânico, crise de pânico, ou tumor. Ai, meu Deus. É incrível. Não tem como não, entende? Porque uma mulher que se expõe, né, e que se permite viver durante anos uma relação assim, onde ela está ali quebrada por dentro, né, por fora, ela está dando conta de tudo. Ela tem uma carreira, ela tem uma casa, ela tem uma família, ela tem tudo que ela achou que ela precisava ter para ser feliz, né? E ela chega ali e ela não está realizada com quase nada daquilo. E aí ela acha que o problema está com ela, né? Não naquilo que contaram para ela. E aí não tem como não adoecer. E as pessoas têm uma tendência a diminuir isso. Só que você que diminui a dor do outro. Fazer uma reflexão aqui para nós. Para você que está aí assistindo. Porque as amigas chegam para ela e dizem, do que você está reclamando? Você tem tudo. Tá maravilhoso. O que é tudo? Olha sua bolsa de marca. Exatamente. Olha seu filho sorrindo. Não acredito que você vai separar desse homem. Meu Deus, mas ele é o príncipe. homem que eu queria para mim. É isso. Mas vai viver em 4 paredes com ele. Exatamente. Agora, para você que tem essa fala, pega um dia ruim seu, atribulado, agitado. Deve ser difícil dormir, não é? Seu corpo está agitado. Nosso corpo vai jogar para fora o que está na mente. Isso fica muito claro. Dia atribulado, eu não consigo dormir, eu estou tremendo. Aí é chuva de ansiolítico, todo mundo tomando. Só que eu estou falando de um dia. Bota 30 anos nessa conta. 30 anos com isso. Aí já não é mais a mão que treme antes de dormir. Aí é a depressão, aí é a ansiedade, e aí são os tumores. E é muito triste, Lisandra, ver um número incrível de mulheres com problema de saúde. Eu adoraria, por exemplo, saber o número, ter uma estatística disso. E eu estou fazendo. Ótimo, que legal. A gente faz 5 consultas dia, 80 no mês. Então isso está sendo traduzido em números, base de dados. E aí, quando eu fechar o ano, eu vou ter um número. Porque isso é uma base de estudo relevantíssima, principalmente para o meu universo, né? De um público bem específico. Porque é tudo psicossomático, né? Mas é incrível, é incrível. E é muito legal a gente poder falar sobre isso, sabe? Você, tá aqui, não é o que eu acho, tá aqui. Né? 80% das mulheres que vêm aqui buscar ajuda estão sofrendo com tumores, com casos de depressões crônicas. Isso é muito legal. Exato. Isso é muito legal. Tem outro ponto que eu até pedi para o CREMERD, Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, um dado que vou ter que levantar com eles de novo, que eles não me passaram. Também não voltei a cobrar. Tem um episódio na família que a minha mãe tem Alzheimer. Então ela ficou a gente teve que colocá-la um mês numa casa de repouso. Graças a Deus a gente conseguiu voltar com ela para casa.
Mas aí um dado me chamou a atenção na casa de repouso. Eram 23 idosos. Ali, vamos falar de 65, 85 ali, por ali. Eram 22 mulheres e um homem. E aí eu fiz uma palestra no CREMERG, eu pedi, olha, vocês têm dados aí das casas de repouso, do público, se é feminino ou masculino? Porque aquilo para mim ficou muito claro de como as mulheres, não sei se são jogadas para casa de repouso porque elas saem sem patrimônio depois do casamento, ou porque elas adoecem mais mentalmente e precisam ser cuidadas. Mas tem um dado, o homem não está lá. Uhum. Não é porque para o homem está, não tem que estar também. Mas é para a mulher também não tem que estar. Por que só ela está? E por que a gente não se incomoda? Entende Não, por que advogar só para as mulheres? Não tem nenhum olhar para isso, né? Não tem, não existe, está tudo normal. Olha que dado super relevante. Numa casa de repouso, 80%, 90% dos pacientes 90%. são mulheres. Eu tenho uma suspeita. 2 anos atrás, houve um estudo de Harvard que diz o seguinte. Eles pegaram os casais de idosos, né, e observaram que quando a mulher morre primeiro, o parceiro que fica em vida, o homem tende a morrer mais rápido. Quando é a mulher que sobrevive, né, então ela fica viúva, quando é a mulher que fica viva, ela tende a viver muito mais. E aí eles começaram a estudar e analisar o porquê que acontecia isso. Então, quando é o homem que morre, a mulher tem uma sobrevida maior e o homem morre na sequência. E aí eles chegaram à conclusão de que os homens morrem primeiro porque eles não vivem o luto, eles não choram as suas perdas. Emocionalmente, nesse sentido, as mulheres são mais legítimas no seu sofrimento, né? Então, a mulher fica viúva e ela vive o luto, ela chora a sua perda. O homem não. A maneira com que ele lida com as emoções é diferente. E isso faz com que eles morram, eles não conseguem ter uma sobrevida depois que eles perdem aquela parceira de vida. Isso é um dado de Harvard, que pode ter E faz todo sentido. irrelevância com isso, exatamente. E também tem a máxima, né? O homem não chora. Isso. Aí esse homem passou 90 anos, 80 anos, 70 anos sem chorar, não distensiona o cérebro com o choro, está sempre tenso o tempo todo. Os homens morrem antes. Não sabe lidar com o sentimento, possivelmente. Olha que interessante. Faz todo sentido. Né? Olha que interessante. Faz todo sentido. E logo na abertura, quando eu falei que esse nosso papo de união de psicologia com o direito, no âmbito da história das mulheres brasileiras, faz todo sentido, é porque eu vejo nitidamente que o problema no casamento, ele tem um conteúdo histórico-social nosso e também tem o conteúdo da infantilização dos atos que permanece, parece que para a vida toda nosso. Total. A maneira com que a gente se relaciona na vida adulta, René, ele é determinado na nossa primeira infância. Então, nós internalizamos, né, nós aprendemos a amar com as nossas relações parentais e com todas as experiências da primeira infância, de até 7, 8 anos. Então, se eu vivo num ambiente funcional, muito provavelmente eu vou, na vida adulta, buscar e vou me atrair por relações funcionais. Se eu vivo um ambiente disfuncional, é isso que eu aprendo sobre o amor. Então, as pessoas falam que, não, porque não, isso não é amor. Isso é... Não, por amor as pessoas se matam, entende? Por amor as pessoas se agridem, fazem mal, destroem umas às outras, né? Então, essa coisa do amor romântico, de que, não, se era ruim é porque não era amor, não é bem assim. O amor pode ser bastante patológico, porque a gente não se atrai pela pessoa ideal, a gente se atrai pelo que é familiar. Sim. Entende? Então, se eu sou familiarizada com violência, com abuso, se eu tenho uma mãe extremamente, sei lá, uma mãe deprimida, disfuncional, agressiva, um pai violento, na vida adulta eu vou me atrair por parceiros que estejam associados a isso. Isso é familiar. É isso que eu aprendi sobre o amor. Você está honrando a sua história, né? Exato. Nós somos seres de repetição. A gente só repete os nossos modelos. Então, esse ponto, para mim, Lisandra, olha o que você está falando, olha a fase atual que a gente está no Brasil. De como isso é importante o que você está falando. Você está falando ali da nossa primeira infância, o que a gente leva daquilo provavelmente vai dizer quem seremos no futuro e tem a ver com geração de novas vidas, porque no futuro você vai gerar vida e tudo mais. Exatamente. Você pega esse comportamento infantil e a gente vai jogando ao longo da vida, vai andando com ele, vai caminhando com ele. Aí você pega, eu sempre falo com as clientes o seguinte, vou te dar uma data, 11 de setembro. Você lembra de alguma coisa? Sim, claro. Torres Gêmeas. Nosso subconsciente está lá, está guardado, né, na nossa mente subconsciente. Mas diz muito o que a gente faz hoje da nossa vida. Talvez você lembre aonde você estava. Talvez você lembre a roupa que você estava, que televisão você viu, quem era sua amiga que estava do lado ou não. Essas marcas que a gente traz ao longo da vida, eu vejo o tempo todo na ruptura do contrato de casamento. As mulheres sem força para sair, porque lá atrás tiveram
a mensagem que o casamento era eterno, então elas carregam culpa e frustração, não sabem lidar com isso. E aí eu sempre falo para elas o seguinte, todo casamento vai terminar, inclusive o seu. Porque alguém vai morrer. Claro, todo mundo vai se separar um dia, né? Então não vem com essa história, vai terminar. O fato de terminar não quer dizer que tenha sido frustrado, que tenha culpa. Se você pegar o contrato de casamento, ele vai invadir 5 áreas da sua vida. Vai pegar sua vida profissional, vai pegar sua vida patrimonial, vida familiar, vida sentimental e vida espiritual. O contrato de casamento é o mais complexo do mundo por isso, na minha Sério? visão. Não existe Como é contrato sério, mais né? complexo. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Ele vai invadir essas áreas todas. E aí eu falo para cliente o seguinte, olha, vamos ver se essa frustração está justa ou não. Ou se isso é uma infantilidade lá de trás que você não está sabendo lidar hoje com isso. Você tinha 2 filhos maravilhosos? Pô, não tinha. Então, do ponto de vista familiar, esse casamento para mim é positivo. Tem 2 filhos maravilhosos. Com o término, você tem a capacidade de voltar a se relacionar melhor, de maneira mais próxima, com a sua família originária. Então, do ponto de vista familiar, ok. Você tinha um patrimônio de 5 milhões de reais agora nessa ameação? É 5 milhões seu, 5 milhões do seu marido. Você tinha isso há 30 anos atrás? Poxa, não tinha. Do ponto de vista patrimonial, está muito ok. Construíram algo, né? Juntos. Você sai aqui tendo coisa para dividir. Então, foi positivo. Do ponto de vista espiritual, você coloca o joelho no chão e faz as suas orações, vai para a sua espiritualidade. Está resolvido. Adoro a praticidade masculina. Do ponto de vista sentimental, você vai para a psicóloga, liga para a Lisandra, fica lá com ela e resolve, acabou o assunto. Cadê essa frustração toda? O ponto é você estar preparada para o medo que é ver a portinha da gaiola aberta e você poder voar. Que você vai entender que você pode ser feliz, que não tem ninguém te perturbando o dia todo. A gente adorando. Que você é respeitada, que ninguém está pegando seu patrimônio e colocando o nome dos outros para você não ter para dividir. Meu ponto é, está preparada para isso? Não é sobre o retrovisor, é sobre o que você passa a viver. Só que aí eu volto, esse comando infantil ele é tão forte, que é um problemaço para a mulher sair. É uma matriz, não é nem um comando, entende? É uma matriz simbólica que a gente chama na psicanálise. Então, ela tem um registro daquilo, entende? Então, para mudar isso, é isso, assim. Você precisa trazer a consciência dela, o que está fazendo com que ela sinta medo, fracasso, vergonha. E você está fazendo isso de um jeito muito legal, muito prático, né? Que é o jeito dos homens de resolver as coisas. Sabe o que eu aprendi? Você tem a mulher e tem a mãe. Aí eu falo para ela o seguinte, quando eu vejo na reunião que a mulher está muito embotada, ficou muito cinza nesse período, eu vou para a mãe. Eu esqueço ela, a mulher, a Maria, a mulher, e vou para a Maria, a mãe. Eu falo para ela o seguinte, olha só, você tem uma filha de 10 anos. A sua filha vai honrar o comportamento seu ou do seu marido. Se o comportamento dele é ativo e o seu é omisso, ela só tem para honrar o do pai. Então, possivelmente, ela vai aceitar tudo que ela vê dentro de casa com o marido lá de fora. Agora, compete a você se tornar uma pessoa ativa, riscando o chão. Na qualidade de mãe. Até aqui você fez tudo isso comigo. A partir de agora nunca mais faz. Porque aqui mulher é respeitada, eu não sou objeto seu, conviva com o meu direito, respeitando sempre ele. Quando você faz isso, a sua filha leva um susto e ela agora passa a ter a oportunidade de, ao longo da vida, honrar um comportamento que ela nunca viu. Seja mãe. Não é sobre você, nem sobre a diluição do patrimônio que fica com cada um. É sobre o que você traz para o seu filho e o que você representa para a história deles. Eu tenho dito, Lisandra, que a gente vive a primeira fase de uma geração de mulheres brasileiras que têm a capacidade, que podem se divorciar. Divórcio no Brasil chega em 2010 sem que você tenha autorização do juiz. Antes você tinha que pedir para o juiz para divorciar, esperar 2 anos, ele ficava te fiscalizando, queria saber o porquê. Eu me separei nessa época. Olha aí, estou falando de 2010, 13 anos. Eu me separei nessa época. Tive que esperar 2 anos para poder casar com meu marido. Olha que loucura. Porque eu separei e aí 1 ano e meio mais ou menos eu conheci o Bruno e quando eu fui casar com ele, a gente morava na Itália. Eu tive que casar na Itália, porque aqui no Brasil ainda não tinha dado os 2 anos. Olha isso. Nem lembrava mais disso. O juiz ficava olhando a tua vida. Exatamente. Então, em 2010, você tem a figura. A partir de agora, você, mulher, pode separar sem problema nenhum. O juiz não tem nada a ver com isso. Pediu, tá dado. Então, você, mulher, que quer separar, é apenas falar que não quer mais estar junto que você está divorciado. Avisa lá pro juiz que ele não tem direito nenhum a te perguntar o porquê. Boa. Mas eu tenho já uma pergunta aí. Tá, mas aí veja, 2010, a gente tá em 2013. Aí, de 2010 para cá, tem o advento da internet com muito conteúdo. Então, a mulherada começou a pegar o telefone e consumir conteúdo útil. Opa, será que eu tenho esse direito? Opa, vi que tenho direito. E aí ela passou a ter coragem de contratar advogado.
Aí descobriu o direito que tem. Estamos nós aqui em 2023, com a primeira leva de mulheres brasileiras num número significativo, que entenderam que são detentoras de direito, que podem separar e que podem encarar uma vida nova. Eu digo que essa é uma geração de mulheres disruptivas. A gente tem aquela famosa frase que se cheguei até aqui é porque apoiei no ombro de gigantes. Essas mulheres, que você foi em algum momento, são as mulheres gigantes daqui a 10 anos. Então, essa mulher que tem uma filha de 10 anos, quando ela tem um comportamento assertivo e ativo, que faz com que o direito dela seja respeitado, não é só sobre a história dela. É o legado que ela deixa para as meninas de 10, 15 anos de idade. Que elas não vão precisar passar o que ela passou. Sim. E aí, é você saber que a sua filha e as amiguinhas dela, daqui a 10 anos, vão enfrentar um mundo melhor. Porque você foi o ombro gigante delas, preço. Não é? Sabe Desculpa. que... Não, imagina. Sabe que isso que você falou é tão claro de a gente ver nas mulheres, né? Nas minhas e nas suas, que são as mesmas, essas mulheres que se separam, né? Essas mulheres que procuram o nosso trabalho. E é tão difícil na mulheres, sabe? Porque ouvindo você falar, assim, né? E aí eu tô me lembrando de mim. Você tá me dando... Através de você, eu tô olhando aí pro meu momento da separação e vendo como é que eu vivi isso, né? Assim, dessa forma legal e jurídica. Mas, por exemplo, a minha mãe tem 76 anos. E eu lembro que quando eu fui falar, então eu me separei em 2000 e... Nem lembro, já faz quase 18 anos. Mas, por exemplo, eu fui me separar, e quando eu fui falar para minha mãe que eu fui me separar, ela disse, para que você vai separar, filha? Homem é tudo igual. Então, você percebe? Então, já é difícil você tomar uma decisão. Né? Já é difícil você assumir isso, que você não quer mais viver aquilo. Né? Diante da sociedade, diante das pessoas que acham que, como assim? Tipo, né? Para que você vai fazer isso? Seu filho é tão pequeno, ou que você, olha os seus filhos. Então, você já tem que enfrentar tudo isso. Aí você vai naquilo aonde você se sente segura, num pai ou numa mãe, né? Que é uma referência, e essa pessoa diz para você, para quê? É tudo igual. Tipo, você vai sair desse, vai cair no outro que vai ser igual. Naquele momento, eu falei, tá bom, então eu nunca mais vou casar. Se casamento é isso eu não quero viver. Então, hoje, eu vou me separar e nunca mais eu vou casar. E tá tudo bem. Eu vou ficar eu e o meu filho e é isso. Né? Eu tive força para fazer isso, mas quantas não tem? Né? E foi levou um tempo até que a minha mãe entendesse e me apoiasse, sabe? Muito tempo. Onde eu me senti totalmente sozinha, desesperada, perdida, porque existem parceiros que são bastante tóxicos e abusivos nesse sentido, né? Demais. Então, se você me deixar, vou tirar tudo de você, você vai perder a guarda, você vai perder o filho, você não vai ter um centavo. Então, a mulher se vê sozinha, sem o apoio da família, na maior parte das vezes, né? Sem o apoio das pessoas, e ainda com uma ameaça constante de que se ela ousar deixar o parceiro, ela ainda vai sofrer retaliações, corre o risco de perder o filho. Então, você imagina que a mulher está lá lidando com toda a parte emocional dela e ainda tem que lutar contra o mundo para conseguir sair de uma relação. Por isso que eu incentivo muito, Elisandra, elas olharem a partilha do copo. É muito difícil. Só que é muito difícil porque você é a primeira leva que faz isso. É muito difícil. Mas você é a única a marcar a história. Do copo? Você marca história. Você é lembrada lá no futuro. Sim. Hoje, quando você consegue sair de um relacionamento abusivo, leva consigo os seus direitos e você fala para a comunidade que está ao seu redor, te garanto que na sequência vem 1, 2, 3, 4, 5, 10 mulheres falando, amiga, posso te contar a minha história? Ah, sim. Mas olha o tamanho que você tem. E por isso que eu falo, o divórcio hoje, no momento histórico que a gente está, não diz somente sobre a mulher que está divorciando. Fala sobre os filhos dela, o que eles levam para o futuro, com relação a que comportamento que eles vão honrar. Se é o comportamento de uma mãe que foi, em tese, omissa, porque não conseguiu ter força de sair, ou se é uma mãe que em algum momento vira uma chave, se torna ativa e o filho fala, é aqui que eu honro. É você, quando faz esse comportamento de ativa, você vira referência para outras mulheres que não conseguiam ser e agora passam a ser. Então, Elisandra, a gente passa a ter um momento de um ciclo virtuoso para a transformação social. Por isso que eu digo que a gente não... Eu não estou no ambiente apenas daquela casa. Quando aquela casa muda e a mulher sai com o direito que tem, é um significado tão grande social que a comunidade passa a enxergar outras coisas. Então, a próxima que vem
já passa a ter uma rede de apoio maior, possivelmente. Dificuldade Sim. menor. Por isso que hoje, para mim, a parte E do Copa é você ser uma geração que marca a nossa história, em termos de igualdade de direitos. Sim. Renê, você disse aqui no começo da nossa conversa, né, que hoje você tem 80 consultas por mês, ou seja, uma demanda alta de mulheres procurando ajuda, né? Qual é a maior dor, a maior queixa, o maior pedido de ajuda dessas mulheres? Assim? Qual é a coisa que mais aparece lá diante de você no teu consultório? Em regra, falta de respeito. E falta... Leia casamento ou união estável, essa parceria de vida. Uhum. Como você fazendo a travessia mais dura que você tem da sua vida, mais encantadora, mais desafiadora, porque você faz um barco, entra nesse barco com um parceiro. E juntos vocês vão enfrentar as ondas. Se vocês dois não tiverem respeito mútuo, esquece. É zero chance disso dar certo. Quando você tem uma mulher que não tem o direito respeitado, já está incutido na falta de respeito ao seu direito, a falta de respeito com um todo. Vamos lá. É isso que eu ia te perguntar. Quando você fala falta de respeito, é infidelidade, é uma tratativa, né? Uma comunicação violenta. O que é, assim? Vamos gente pegar ser bem ali específico. os direitos e deveres nodais do casamento, Tá. ali, a estrutura do casamento. Tá. Fidelidade. Fidelidade numa leitura não de monogamia. Fidelidade na premissa de que o que foi acordado tem que ser cumprido. Sim, o casamento é um contrato, né? É isso. Tá. E que vocês têm que agir de boa fé. Boa fé é ser fiel ao outro naquilo que foi combinado. Combinou? Cumpre. Ponto final. Se alguém está descumprindo, para nesse momento e conversa sobre. Porque está errado, isso tem que ser consertado. E a partir desse momento você faz uma leitura de como o outro te vê. Tá. Se você está num casamento em que o outro não te dá acesso às contas e tudo fica com ele, ele desrespeita uma premissa básica do casamento, que é os dois poderem ter controle da finança da casa. Se um diz que o outro não pode ter controle das finanças, é porque você já tirou o valor do outro. A não ser que justifique. Olha, você não pode ter controle das finanças porque você gasta muito e tal. Mas está aqui o painel, você está vendo tudo. Isso é respeito. Você não vai ter porque você é mulher. Você não vai ter porque está tudo comigo. E isso é comum? É demais da conta. Tem um aspecto muito comum e que vem de fio histórico. Nasce o filho. O casal se reúne e aí toma uma decisão em conjunto, ou não, às vezes essa decisão é impositiva por parte do marido. Uhum. Você vai sair do mercado de trabalho porque eu quero você cuidando dos nossos filhos. Uhum. Nesse momento, se isso não foi acordado, isso foi imposto, ali já tem um problema seríssimo. Eu mando em você nesse contrato. Está errado. E isso uma hora vai estourar. Então você que está casado, quando faz uma leitura do seu casamento, primeira premissa, você tem mesmíssimos direitos que o seu marido. Ponto. Todos. Se um direito que você exige não é respeitado, senta na hora e conversa. Porque isso é uma sinalização que você não tem o valor que imagina que tem. Quer ver algo que é sutil? Em regra, vê se não é verdade que eu vou falar. No casamento, casal, cada um tem um veículo. O veículo de melhor qualidade, mais caro, é do homem. Ou é mentira minha? Verdade. Por que isso? O que tem por trás disso? Olha as sutilezas. Uhum. Mas eu não ligo para carro caro, veículo. Não é verdade. Tudo bem. Ele fica com um veículo que custa 500 mil, você fica com o que custa 50. Só que ele tem um conforto muito maior do que o seu, em razão do preço do carro. Pega 450 mil, bota no seu bolso. Vai viajar porque você acha mais importante viajar do que estar com o carro de... Tudo bem. Mas o casal fez uma distribuição de patrimônio equivalente. Agora não. É sempre o que é melhor para o homem. Fica atenta. Porque na hora do rompimento, essa é a premissa que na cabeça do homem vai valer. Isso você passa a internalizar e entende como verdade. Não é. Sim. As mulheres têm medo, né? De na hora da separação, ou até durante um relacionamento, de falar, tá, mas por que você, né? E eu? Exato. Uhum. Porque a gente aprende isso. Esse é o nosso modelo. Olha para a casa da família dessa mulher. Certamente o pai dela tinha um carrão e a mãe tinha um carrinho. Certamente o pai estava no mundo dos negócios e a mãe estava em casa lavando roupa e cuidando dos filhos. Exato. E vamos para psicologia, então. Terminou o casamento. E aí, amiga? O que ele deixou para você? O que ele deixou? Como se ele estivesse fazendo um favor, né? Como se o bem fosse só dele. Como se você não fosse dona.
Não é normal essa conversa. Não. Ele vai te dar o quê? Mas ele a não gente, te dá nada, é seu. A gente aprendeu a trivializar o anormal, né? A gente normaliza aquilo que não deveria acontecer nunca. Mas quando a gente propõe essas conversas, a gente passa a trazer reflexões novas de modificação. Aí vem outro problema. Aí vou citar Nietzsche. Nietzsche vai falar que o seguinte, a gente tem as duas polaridades internas, ativo e reativo. Quando você se coloca na posição de ativo social, você necessariamente vai sofrer duras críticas dos reativos. Necessariamente. E eu vejo isso lá no escritório. Maquininha de café. 5, 6 pessoas conversando. Estão falando de um show que a Anitta fez e estava com a roupa extravagante. Anitta, ativa social, fez algo que ninguém se propôs a fazer. Os outros se reúnem para falar mal dela. Os reativos vivem em função dos ativos, criticando os ativos. Quando você, mulher, se põe numa posição de exigir hoje, 2023, um direito que é seu, Lisandra, você está numa posição de ativa, por incrível que pareça. É como se fosse uma excrescência que você estivesse fazendo. Porque não é legítimo, entre aspas, no nosso subconsciente, uma mulher exigir o que é dela porque ela não tem direito a nada, porque ela não tem o mesmo valor que o homem. Aí quando você fala, não, a gente tinha 10 imóveis, ficou 5 para cada um. Nossa, você conseguiu 5? Nessa surpresa está incutido que o seu valor não é igual ao dele. Sim, claro. E que você, entre aspas, levou coisa que não era sua. Então o ponto é anterior. Não está nem no direito. Está na percepção do valor da mulher na sociedade. E como que tá, assim, qual que é a tua visão, né? Você que está dentro disso aí, né? Como que tá a tua visão e a tua percepção do jurídico, assim? Como que esses casos estão sendo olhados? Porque essa questão também vem lá de cima, né? Vem. Como é que o juiz vê isso, né? E mais do que isso, o ministro, o desembargador, É isso. são os cabelos brancos. Então, Que viveram em 1970. pois é, como que tá isso? Eu não estou aqui esperando modificação deles, porque talvez eles não tenham para me dar. Sim. Eu estou aqui por outros canais, por isso que a gente faz uma plataforma específica, porque tem que ser tratado de maneira específica o tema, de acolhimento do direito da mulher. Hoje, sabe o que é uma força muito pujante para a gente melhorar as decisões judiciais hoje? É. É o Instagram. Por incrível que pareça, Lisandra. Quando o desembargador olha A o vida. tamanho do Instagram, não, o tamanho do nosso Instagram, opa! Se eu for machista na fala, se eu for machista na decisão, Você tá brincando? isso vai para o Instagram dele, Não acredito. não quero. Ela tem direito a isso. É uma força. Tô chocada com essa informação. E tá tudo bem. Tá Não, tudo bem mas numa olha que perspectiva que eu precisa preciso chegar... utilizar uma Isso, ferramenta para mudar as claro. coisas. Sim, mas que absurdo. Mas Porque ele está preocupado com ele. com ele, Isso, não ele com... não acredita Isso, naquele direito. Exatamente. Ele não reconhece aquele direito. Mas porque ele vem de uma fase histórica que o direito não existia. Exato. Então a gente precisa esperar os juízes mais novos ascenderem a desembargador e a ministros para a gente melhorar as decisões da cabeça, da cúpula. Por incrível que pareça, o nosso poder legislativo, aquele que vai fazer as leis do país, tem evoluído muito. Muito. As leis brasileiras de salvaguarda do direito da mulher são as melhores que a gente tem no mundo hoje. A dificuldade é a aplicação, primeiro dos magistrados e também da sociedade. Nem a própria sociedade acredita nas leis que são colocadas e discordam dela. O Brasil é um país continental. Quando a gente vai para os grandes centros, as delegacias de atendimento da mulher hoje já conseguem dar um atendimento humano, digno para essa mulher. Quando você vai para os rincões do país, é zero. Está na lei, mas isso não é cumprido. Meu Deus, nem fala, exatamente. Isso não é cumprido. E assim, ainda essas, enfim, como a gente acaba, né, tendo uma audiência grande por causa das redes sociais, você escuta histórias horripilantes, assim, né? De mulheres que estão, que não estão nem num lugar mais afastado ou remoto, né? Mas que estão aqui nos grandes centros e ainda assim vivem experiências tão traumáticas nessa hora da separação. Lisandra, nosso escritório hoje atende mulheres com alta relevância social. Olha é óbvio que aí, no ponto de vista de sigilo a gente não vai falar nome de ninguém nunca. Claro, sim. Sim, eu entendo. Mas mulheres na ponta ali que têm representatividade social e que sofrem mesmíssima coisa que as outras. É um comportamento social, isso, é uma estrutura, né? É uma estrutura. Que está de ponta a ponta, vai da classe E à classe A, vai do 0 aos 100 anos. E isso que a gente fala, essa geração nova que está vindo, eu vejo ela vindo com transformações, mas muito superficial, não tem conteúdo efetivo nem profundidade.
replico manchete, Isso. mas não sei o que eu estou fazendo. É. Então, não sei se Ou essa tem transformação é real, é verdadeira. discurso superficial, né, do que deveria ser o correto, né, o politicamente correto, mas a hora que entra não consegue sustentar. Não sustenta. Não sustenta uma relação de direitos iguais, né, de uma comunicação saudável. Mas eu só não queria perder a oportunidade, né? Eu achei muito relevante isso que você trouxe do quanto o fato de você hoje ter lá uma conta no Instagram que tem um apoio, né, e uma mídia, né, das mulheres, o quanto isso força o judiciário a dar uma decisão a favor da mulher, né? Uma decisão positiva. Isso, então eu queria dizer para as mulheres, por favor, sigam o Dr. René, né? Porque a gente precisa disso. Sim. Se isso é um caminho, se fortalecer alguém que está lá ativamente lutando pelos direitos das mulheres, então, por favor, né? Vamos fazer esses juízes aí decidir a nosso favor. Vou te dar um exemplo de um mês. Tem um mês isso. O cliente chega no escritório, sofria todos os tipos de violência física, psicológica, moral, todos os tipos. E o marido era um policial federal. A gente fez o pedido de medida protetiva com o afastamento dele do lar. Aí o juiz vai, me dá a medida protetiva, só que você não pode chegar a 500 metros próximos da sua esposa. Só que a esposa sai do lar com uma criança de 2 anos. Não é possível. Ela não tem para onde ir. Ela não trabalhava porque ele não permitia, não tinha dinheiro. E com um filho de 2 anos. É ela que sai da casa... Pro bonitão ficar. Aí o juiz, não, doutor, é porque se ela ficar na casa, ela vira alvo. Eu falei, e no banco da praça não é alvo? Prende ele, se ela virar alvo. Tá resolvido. Ponto não é uma criança ir pra rua com a mãe. Aí fizemos o recurso, isso num sábado à noite, desembargador, despacho com ele. Mas... Excelência, eu vou pegar essa decisão e vou colocar para um debate útil social. E pode no isso? meu Instagram. Pode? Corta o nome das pessoas e pode. Pode. Vamos debater. Não, doutor, veja bem. É melhor ele sair então. E aí deu a decisão para ele sair. Aí no dia seguinte de manhã, o oficial de justiça foi lá e tirou ele. Olha isso. A gente... Não é fácil, eu bato sempre nessa fácil. tecla. E ficam as pessoas tratando como vitimização. Vamos para dados, vamos para números. Não. Acho que é bem legal a gente falar sobre casos, né? Esses dias eu atendi uma mulher. Ela tinha 2 graduações. Foi casada com um médico a vida inteira, né? Então, os dois se conheceram na faculdade. Ele fazia medicina e ela fazia, talvez, engenharia, uma coisa assim. Se conheceram, casaram, tiveram, acho que 3 filhas. Ele começou enfim, acho que ele é um oncologista, alguma coisa assim, e teve que viajar o mundo inteiro. E a vida inteira, essa mulher, então, nunca pôde se dedicar à carreira dela, porque era ela viajando com os filhos e cuidando de mudança, escola, taranã, e ele fazendo, né, desenvolvendo a carreira dele, certo? Chegou um momento que os filhos estavam um pouco maiores, eles tinham voltado para São Paulo, e ela conta que ela estava já muito cansada de fazer mudanças. Os filhos começaram a sofrer com essas mudanças para lá e para cá. Ele recebeu uma proposta para trabalhar em Miami e ela disse, então vamos fazer o seguinte, você vai e volta e eu fico aqui em São Paulo, estabelecida. E ele então começou a fazer essas viagens de ir e vir, né? Ela falou, não dava mais, eu não aguentava mais, sabe? Precisava me estabilizar. E uma das filhas, inclusive, diagnosticada com um transtorno bipolar, esquizofrênica, tal. Então isso tudo estava tumultuando muito a vida dela, né? Ele deu 2 anos para ele arrumar uma enfermeira que quisesse ficar em Miami com ele, né? Acho que quase 30 anos de casamento. Hoje, faz 7 anos que ela está separada. Ela vive num apartamento que ficou para ela, com uma pensão titica, né? Ele mora em Miami, numa mansão, já tem 2 filhos com essa nova mulher. Esqueceu dos filhos, da filha com problema, da mulher. Ela, hoje, está numa condição, assim... fora do mercado de trabalho a vida inteira, com 63 anos, vida acabada. Porque ela disse, Lisandra, nem de faxineiro eu posso trabalhar. Porque se eu trabalhar de faxineiro, o juiz entende que eu tenho condição de trabalhar Sim. e corta a minha pensão. Cara... Ou seja, ela virou uma pedinte 2. Eu falei, cara, que merda, tipo... Que indigno isso, sabe? Tipo, a mulher tá ali a vida inteira do lado daquele parceiro, quando ela diz, olha, agora não dá, sabe? Eu quero... cuidar um pouco mais das crianças e talvez cuidar um pouco de mim. Tá tudo bem se ele não ama mais e quer, mas, meu... Mas tem um elemento adicional aí também.
será que quando a gente vive num país que se acostumou a negar o direito das mulheres, quando você procura um profissional da advocacia, ele está pronto para assegurar o direito das mulheres? Porque antes dele ser um profissional da advocacia, ele tem uma vida em um país que nega esses direitos. Sim, então, será que essa sua amiga foi bem representada lá atrás? É isso que eu ia te falar. É isso mesmo? É isso mesmo que cabe a ela? É uma pensão e um apartamento? Por isso que hoje no nosso escritório a gente recebe muito pedido de mulheres para que a gente olhe os processos existentes em curso para ver se pode modificar ou não. E, em regra, as mulheres vão se deparar, não é porque é culpa da advocacia, é a sociedade que a gente está, com advogados que não reconhecem nelas os direitos que elas acham que têm, ou que elas têm efetivamente. E é um problema. Sim. Então, cabe à mulher também, quando identifica que aquele advogado, aquela advogada, coloca muita dificuldade para tudo que ela fala, fazer reflexões importantes para talvez ouvir uma segunda, uma terceira opinião. Entendi. Ó, fica a dica, então. Isso é Super importante. ser feito. Sim, eu sempre oriento isso. É importante. Eu sempre oriento. Primeiro eu falo, você já procurou um advogado? O que ele disse isso? Consulta outro. É como se fosse uma cirurgia cardíaca extremamente importante para a sua vida. Exatamente, porque isso é o que vai definir o teu futuro. Né? Então, não procura outras pessoas, né? Procura outras opiniões. Não pode ser. E essa história que você trouxe é um outro dado elementar assim, das consultas. Aonde está o corte de maior número de separações hoje no Brasil, divórcio? Pelo que eu vejo no escritório. Homens com mais de 55 anos e mulheres com mais de 45. O homem e com mulheres internalizadas no ambiente familiar e o homem no mercado de trabalho com uma vida financeira pujante. O que acontece? O sujeito, a partir dos 55 anos, muito bem, do ponto de vista financeiro e profissional. Claro. Não, apto fisiologicamente e biologicamente para constituir uma família, coisa que a mulher já não tem mais. Né? Sem dúvida. Até nisso, com um valor na comunidade imenso. Exato. E ela... Conseguindo mulheres mais jovens do que ela. Ele simplesmente sai, leva o patrimônio todo e ela que vai lutar. Exatamente. Os filhos já ascenderam na vida, já constituíram nova família. Cada um já está na sua vida. A mãe dela possivelmente já faleceu, o pai também, já estão muito idosos. O que essa mulher faz da vida? Nada. Deprime. Fica profundamente deprimida, achando que a vida inteira dela foi em vão, como você falou, né? Apagão no... Como é que você falou? Currículo. Apagão no currículo. Ela olha e diz, eu joguei a minha vida em fora, sabe? É um trabalho para fazer com que essa mulher possa olhar e falar, não, pera, se você fizer isso com você, o que sobra? Aí eu te faço uma pergunta, quem tem mais valor social? Essa mulher que abdicou de tudo, dos sonhos próprios, para tomar conta de filho, colocar na nossa comunidade um ser humano incrível, ou esse sujeito que só foi constituindo patrimônio e, ao final, não vê valor nenhum nessa mulher que cuidou dos filhos dele e vai buscar uma outra. Problema nenhum em buscar outra. É você não reconhecer naquela mulher que foi sua parceira de vida o valor que ela tem. Sim. Exatamente. Não Mas, Lisandra, por que então as pessoas não contratam ela, já que ela tem altíssimo valor social, moral? E por que as pessoas não reprovam ele? Porque a nossa cultura não é essa, né, Renê? A gente vive numa sociedade que a mulher, depois de 50 anos, deixa até de ser vista. Ela não tem mais nem olhares, entende? É o tal do etarismo, né? E se ela, então, está separada e ferrada de grana, então, mesmo que ela... Qual é a serventia dela para a sociedade? Consumir só. Ela não pode mais gerar filho, não passa mais a vida para frente, não produz nada para a sociedade. O interesse nela é se ela tem dinheiro e recursos para investir, senão ela não presta, ela não tem mais valor. Não tem valor. Então, e você que está ouvindo, que está com seus 35, 40, você terá 50 anos. Então, se hoje o casamento não está bom, pare e conversa hoje, porque com 50 anos o problema chega. O problema chega. E aí eu falo o seguinte... Tem que dar uma respirada aqui. Ui, ouviu isso? Meu Deus do céu. O problema chega. Eu vou falar o seguinte, quando você entra num táxi, quando você sabe o destino e o táxi está indo para o destino certo, tá ótimo. Quando você não sabe o destino que o táxi está indo, você não sabe para onde sua vida vai. Quando você sabia o destino e no meio do caminho o táxi mudou a trajetória sem te perguntar, a sua vida está indo para outro caminho que você não foi perguntada. Quanto mais tempo você sair desse táxi, mais longe você vai saltar dele. E se você saltar. E voltar tudo isso é muito transtorno. Quanto antes, pula do táxi. Proponha conversas difíceis hoje com seu parceiro de vida. E se você não tem capacidade de conversar com seu parceiro de vida, me desculpa. Esse casamento terminou. Exatamente. Não tem nem comunicação mais. Não tem. Esses dias eu respondi uma caixinha de pergunta lá. E não lembro qual era a pergunta, assim. Mas eu falei,
as pessoas acham que conviver com alguém é se relacionar. Dormir com alguém, acordar com alguém, dividir a vida com alguém, não é se relacionar. Isso é conviver. Você está convivendo com alguém. Se relacionar é se implicar nessa relação. Oi, tudo bem? O que está acontecendo na sua vida? Né? O que tem aí dentro do teu mundo interno? O que tem no meu mundo interno? Isso é se relacionar. É se implicar, né? Na vida do outro. Você está feliz? Isso, quando um se torna um continente afetivo para o outro. Isso é se relacionar. Se você não tem isso na tua relação, o teu parceiro, né, ou você nem se importa pelo que está acontecendo ali na vida do teu parceiro, ele não se importa, você está convivendo com alguém, mas você não está se relacionando. E possivelmente convivendo num contrato que não te dá direito a nada. Exatamente. Que você não é reconhecida como detetora de direito nenhum. Exatamente, exatamente. Qual que é a maior pergunta que aparece nas tuas caixinhas de pergunta? Por exemplo, eu quero trazer uma minha, enquanto isso você vai pensando na tua. Uma muito comum. Lisandra, eu pedi o divórcio e o meu parceiro não aceita. Lisandra, eu pedi o divórcio e ele não sai de casa. Muito, mas assim, todos os dias quase tem uma pergunta dessa. Né? Eu pedi a separação, eu quero me separar e ele não aceita. O que essa mulher pode fazer diante disso, juridicamente? Primeiro ponto, divórcio você não pede. Você informa ao juiz que não quer estar mais naquele casamento, o assunto está encerrado. Então, se o seu parceiro quer ou não quer, o problema é dele. A opinião dele, para mim, pouco importa e para a lei também não importa. Tá, então ela vai Hoje, quando até você vira para o juiz, coloca a petição para o juiz, quero estar divorciada, o juiz, antes de ouvir essa pessoa, já decreta o divórcio. É na hora. Tá. Por isso que eu te falo que a lei melhorou muito. Tá. Ele não quer sair de casa. Aí você vai avaliar cada caso concreto. Tá. Porque se a casa também for dele, os direitos são iguais com relação à casa. Tá. Você vai preservar sempre o melhor interesse dos filhos. Se é melhor para os filhos ficarem naquela casa ou com a mãe, ele vai sair da casa, queira ele ou não. Se ele pratica algum tipo de violência doméstica, ela vai na delegacia, ele vai sair de casa também, porque vai ter afastamento. Só que aí não tem uma resposta padrão. Você avalia o caso concreto. Mas, em regra, ele sai de casa porque os filhos precisam ficar com a mãe. Entendi. Então, o que ela deve fazer é primeiro ir até um fórum e comunicar, ou achar um Tenha advogado. certeza que se você quiser divorciar, você está divorciado. Comunica com o advogado, contrata o advogado, seu divórcio sai. Tá. Vai sair. Entendi. Então Vai não acontecer. tem essa de ele não aceita. Não. Né? Outra pergunta muito comum. Pensão alimentícia. Isso. Muito comum. Muito, muito. Não é 50% para cada um da despesa do filho. Você vai fazer uma planilha de quanto é o investimento mensal feito nesse filho. Achou o valor? Agora você vai adequar essa planilha à realidade do pai ou da mãe. É um binômio, né? Isso. Se os dois ficarem exatamente o mesmo tempo com o filho, o pai ganha 10 vezes mais do que a mãe, o pai vai dar uma pensão maior, tem que suportar mais gasto com o filho do que a mãe, porque ele percentualmente tem mais poder aquisitivo. Por exemplo, vamos supor que o Neymar vai ficar o mesmo tempo do filho, com o filho, com que a mãe. Uhum. Não tem como a mãe pagar para o filho a mesma coisa que o Neymar. Sim. Então o filho vai viver uma vida no padrão da mãe, não no padrão do pai? Não. O Neymar vai pagar aquilo que compete a ele e a mãe o que compete a ela, de acordo com os percentuais de ganho de cada um. Tá. O outro ponto, não necessariamente é limitação da planilha. Pai ganha 100 mil reais por mês. Você fez a planilha de alimentos do filho e deu 10 mil, que é o gasto do filho. Quando você paga 10 mil, o pai paga 10 mil, você suportou todo o investimento mensal feito no filho. Tá ok? Não. O filho precisa ter o padrão de vida do pai. Se os 10 mil não fizerem com que ele experimente o mesmo padrão de vida com o pai vai ter que dar 20%. Ah, mas os outros 10 mil reais que não sobraram. É porque ele vai fazer junto com a mãe aquilo que ele faz junto com o pai. E os pais também, pelo amor de Deus. Não, gente. Terminou o casamento, não é sobre a sua esposa ou ex-esposa, não, é sobre o seu filho. Dê para o seu filho o melhor que você puder. E se você não teve isso na sua infância, contrata a Lisandra, conversa sobre isso e tira esse bloqueio mental. Sim. Agora, ficar jogando em criança, debate amoroso, também dá um tempo, até 2023, as pessoas não evoluíram. E um outro ponto que eu vejo lá no escritório, que é um outro extrato, parece que a nossa geração tem um vazio ali de responsabilidade na criação com relação aos homens. Parece que o homem da minha geração, da sua geração, não foi criado para ter responsabilidade. Parece que ele casa para ter uma mãe, não é para ter uma parceira de vida. Porque ele não pode ser responsável, precisa ter uma mãe, ad eterno. Aí o filho nasce. O sujeito vai concorrer com o filho em termos de atenção da mulher barra mãe. Isso é muito cruel quando acontece. O filho nasce com uma atipicidade. A responsabilidade aumenta mais ainda. Esse homem vai embora de casa. Sim. Porque ele não suporta conviver com responsabilidade. Isso são dados também, tá? Isso são dados registrados. Então, por exemplo, né, momentos da vida que existem mais divórcios. Primeiro ano de vida do filho, do primeiro filho, os 2 primeiros anos.
alto índice de divórcio. Que é isso que você falou. Às vezes esse homem não suporta dividir a atenção, não é mais só para mim. Né? O narcisismo impede. Um segundo momento é quando nasce um filho que tem algum tipo de problema. Né? Então, famílias, casais que têm filhos especiais têm altos índices de divórcio. O outro é crise financeira. Né? Então, isso também acaba corroborando em divórcio. E a terceira coisa é quando a mulher adoece. Então, por exemplo, eu tenho muitas pacientes que separaram porque tiveram câncer. Então, tudo que você está falando do fundo é responsabilidade. Opa, tem o item responsabilidade, deixa eu ir embora. São os homens infantis. Totalmente. Parece que o homem de 40 anos ali, 35 a 55 anos, parece que essa geração é uma criançada, não tem homem aí. Aliás, o sujeito sequer, em muitos casos, consegue ser amigo do filho. Ele parece que é filho do filho. É o filho que fala o que ele tem que fazer. Que triste isso, né? É difícil. É muito triste, é muito triste. Não sei, eu lembro muito... Uma vez eu tive a sorte de pegar um bom juiz na minha separação e ele descascou meu ex-marido. Assim. Ele disse, você quer que eu desenhe para você? Ou não dá para entender que você é pai? Né? E pai não é só levar no McDonald's e dar presente caro. Né? Ele olhou para ele e falou, o que você quer? O que você quer que o teu filho... Como é que você quer que o teu filho te veja quando ele tiver 18 anos? Porque ele falou assim, olhando aqui esses 8 anos que você está processando a tua mulher para tirar a pensão... Eu sei exatamente o que vai acontecer. Com 18 anos, teu filho vai estar aqui sentado, ele te processando. Porque é isso que acontece, é isso que você quer? Eu falei, uau, meu Deus do céu. Mas precisa de um juiz para ter que falar isso? Você precisa movimentar a máquina do judiciário para falar as obviedades. Sim. E aí eu volto muito da mulher não fazer valer dentro do contrato de casamento dessa entidade familiar o direito que ela tem, é porque ela, já na primeira infância, deixou de acreditar ou deixou de enxergar o direito que ela tem, Sim. que é o mesmíssimo que o dos homens. É igual. É igual. Quando ela passa a viver uma vida em que ela sabe que ela tem o mesmo valor que o outro, o comportamento é diferente. Quando ela entra numa entidade familiar, que ela tem certeza que aquilo vai terminar, quando termina, não tem um palco da frustração imenso com um holofote gigante que pesa a cabeça dela. Não tem. Sim. Quando ela passa a entender que a rede de apoio está ausente porque os mais velhos viveram outro mundo e que não compreendem o que ela está falando, tira o peso dessa saída. O elemento culpa fica mais distante. O outro dado, quando vocês, mulheres, passam a conversar entre si as histórias que têm, se colocando num palco de uma vulnerabilidade porque acham que serão julgadas, na verdade, serão abraçadas por várias mulheres que vocês nem imaginam. Cada 3 entidades familiares no Brasil, uma tem violência contra a mulher. Que começa, em regra, 39%, salvo engano, antes dos 18 anos. A violência? A violência dentro da família. As estatísticas são terríveis, né? São muito ruins. Mas a estatística é dado. Se o dado é que tem um número alarmante de mulher, não fique com vergonha de falar da sua vida. Tem um vídeo agora que viralizou no meu Instagram, que aí veio olhando os comentários, veio uma mulher e colocou assim... Nossa, aliás, são vários. Colocaram, nossa, ele fala a minha vida, parece que me conhece. Aí uma deu um detalhe. Inclusive, ainda aconteceu isso. Aí outra colocou, na minha também. Aí outra, na minha também. Aí começou. Uma mulher atrás da outra, na minha também. Aí a outra deu um dado a mais. Aí as outras, a minha também. Aí vem uma abençoada que fala assim, vamos fazer um grupo de WhatsApp? Vamos. Então me chama inbox. Aí começou embaixo, quero. Ou seja, elas passaram a dialogar sobre a vida que tem, que é muito igual e comum. Olha que bacana, olha que desafogo. Olha que acolhimento na fala. Sim. Então a gente precisa enfrentar esses temas para sair desse mar de querer colocar numa caixinha. Isso precisa ser visto. As mulheres estão num ambiente de invisibilidade. Não, vamos trazer isso à tona. Precisa incomodar a sociedade com isso. A coisa está andando, né? Está um pouquinho melhor, né? Com a internet e tal. Mas ainda tem uma estrada grande, né? Muito. Grande. Agora, Renê, eu atendo pacientes do mundo inteiro, acredito que você também deve ter muitas brasileiras fora, né? E uma coisa me chama muita atenção, assim, é claro que os países têm leis diferentes, né, regimes diferentes, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados, né, quando a mulher se separa, o marido, independente se ela trabalhou ou se ela não trabalhou, o marido vai pagar a pensão para ela até morrer, né? Alguns estados. Na Noruega, eu atendi, tempo atrás, uma paciente lá. Na Noruega, quando você casa, mais ou menos assim, você tem que ir até primeiro que a entidade, tipo o banco central deles lá, você tem que informar
de que a renda, se você não trabalha, é do marido, ou se você trabalha, você tem que informar qual é o teu rendimento, sei lá, como se fosse um imposto de renda, mas que você diz, ó, eu também contribuo. Porque isso, se você for separar dessa relação, isso te dá direito depois a ter uma pensão até do governo também. Agora, se você não contribui... Bom, cada lugar tem regras diferentes, né? Por que a coisa não é um pouquinho melhor aqui? Então, esse ponto do Brasil ainda é falho para você evoluir. Muito, né? Vamos supor, vamos trazer aqui caso real, tá? Vou trazer um caso real para cá. Não supor nada não, vou trazer dados. Cliente nosso, casada há 35 anos com desembargador. Começou lá, os dois juntos, estudando para concurso. Aí ele passou para juiz. Ela parou de estudar porque na sequência tiveram filhos e ele seguiu a carreira de juiz, chegou até desembargador e ela a vida toda cuidando dos filhos e depois dos netos. Esse desembargador chega, aposenta e termina com ela. Vou curtir minha vida agora. Vou curtir minha vida. Ele sai com uma aposentadoria enorme, gorda, e ela sem R$1 de ganho. Aí qual é o cenário hoje? Ela bate na porta do judiciário, preciso de uma pensão. Primeiro, o ponto é, preciso de uma pensão ou a aposentadoria dele, metade deveria ser dela, Claro. porque durante todo o período que ele contribuiu para a aposentadoria, ela estava junto. Ele deixou de colocar o dinheiro dentro de casa para colocar Na no recolhimento aposentadoria previdenciário. Então, ela deixou de viver com aquele dinheiro em benefício da aposentadoria dele. Por que ela não faz direito a essa aposentadoria? Primeiro ponto que fica de indagação, que aqui o legislador tem que andar, tem que avançar. Tem que avançar. Sim. O período que vocês estão juntos e que teve recolhimento previdenciário, aquele percentual da aposentadoria tem que ser dividido. Ou isso aqui não é um contrato que divide de maneira igual tudo? Sim. Aí ela fica, com seus 60 anos de idade, batendo na porta do juiz, Pedinte. o juiz olhando a vida dela, não, eu acho que 15% é muito. Vamos dar 12,5%. Aí vem o desembargador, 12,5% viola a minha dignidade, porque eu só vou ter que sobreviver com 87%. Mas por que ele fica com 87% e ela com 12%? Onde está essa graduação? Que loucura é essa? É 50% para ele, 50% para ela. Deveria ser. Deveria. O Brasil precisa evoluir nesse ponto. Você pegou o aspecto do exterior. Problemaço hoje. A gente cada vez mais viaja, cada vez mais experimenta viver em outros países. Casa com pessoas de fora por conta da internet, né? Então, por exemplo, eu atendo algumas mulheres que conhecem os homens na internet e mudam para o país dele para casar. Se apaixona, né? A última que eu atendi casou com um português. Foi morar numa ilha da Inglaterra. Apaixonada. Falei com uma ontem, que casou com português. Chegou lá, depois de um ano que ele se encheu o saco, achou outra e deu um pé na bunda dela. Ela levou as filhas de um outro casamento para lá e ficou à deriva. Entende? Com as duas filhas, com a mão na frente e atrás, ainda sofrendo humilhação e retaliação dele. Posso te falar que essa deu sorte? Deu, né? Deu sorte ainda, né? Sabe por quê? Ah, Vamos lá. Essa consulta que foi ontem. Mulher brasileira, casou com português, foi morar lá, um filho. Narcisista, completo, não deixava ela ir na rua, sair de casa e tudo mais. Ela sem €1, sem 1 cêntimo no bolso, com o filho no colo. Começou a apanhar dele. Sem dinheiro para contratar advogado, brasileira. Você tem 3 chances na sua vida ali. Arruma uma passagem e volta para o Brasil, larga o meu filho. que uma mãe Perde a jamais vai guarda, fazer isso? Perde a guarda. Aí você aí ouvindo, não, é só levar o filho. Negativo. Não dá, não pode. Só pode levar o filho com Sequestro. autorização do juiz. Se pegar o filho e levar, sequestro internacional de criança. É crime, né? Crime. Vai responder processo crime. Ou então, para você viver com seu filho, se submete a todo tipo de violência. Aí você que está do seu sofá, fala que ela gosta. Ela apanha e não sai daquilo. Não, pelo amor de Deus. Gente, a gente precisa ter um filtro nas nossas não, falas. isso eu falo Tem um muito. número expressivo de mulher no exterior, brasileira no exterior, Sofrendo. que está escravizada, sofrendo todo tipo de violência que a gente Cativeiro. não vê, e ela não tem como fugir, sair. Aliás, você que está pensando em ir para o exterior, você que tem uma amiga no exterior nessa situação de casamento, liga para ela, pergunta como é que tá. Ela não consegue sair disso. E isso o direito internacional hoje não consegue resolver. É um problema com as mulheres Meu dos países, Deus. em regra, subdesenvolvidos. Eu tenho muita angolana que Muita, me segue. muita. Muita mulher Israel de país também. lusófono me segue no Instagram em razão da facilidade da língua, que experimenta a mesma coisa que as brasileiras. E aí elas ficam presas por conta dos filhos, né? Exato, exato. Aí,
quando você estava falando que me veio um caso. Eu, há muito tempo, Lisandra, venho estimulando a advocacia a cobrar multa de pai que não pega o filho na data agendada para visita. No início era maluco. Você consegue? Renê tá doido, é isso e aquilo. Gente, a leitura é muito simples, não precisa ser gênio. Se eu tenho uma obrigação de pagar a conta de luz e eu não pago no dia seguinte, é multa e juros? Não é? Uhum. Não tem nenhuma obrigação maior do que você estar com seu filho. Aquilo não é um direito. É um direito / dever, obrigação. Você tem que estar lá. Você foi no juiz, perturbou o juiz estipulou. Sábado, 8 horas da manhã, você busca seu filho. Aquilo ali não é uma opção, não. É sábado, 8 da manhã. É lei. Se não foi, descumpriu uma ordem judicial. É multa. Qual é o grande pensamento que tem que ser feito com isso? É multa. E aí a gente começou a insistir. O Poder Judiciário começou a arbitrar multa. Antes, a multa era, esse pai tem que incumprir 100 vezes para eu aplicar uma multa. É uma benevolência incrível. Sim. Mas aí a gente começou a avançar, Lisandra. A gente começou a avançar. Juiz lá de Pernambuco. Tem um mês. R$10.000 de multa por vez que você não pegar seu filho. O problema é seu. O problema é seu. Nenhuma obrigação sua é mais importante que buscar o seu filho. Se vira. Você vai ver seu filho. Aí você pode até ter um olhar crítico, assim. Mas ele só está vendo o filho com medo da multa. Tá tudo bem. Porque se ele está ficando mais tempo com o filho, ele cria um laço maior. Com um laço maior, o apego vai sendo gerado, vai sendo construído. Não me importa se foi em razão da multa ou não. Me importa que, para a criança, é melhor ter a presença do pai. E ponto final. Funciona. Tá. Agora, como agir quando é o contrário, sabe? Quando esse pai vem, mas você sente que os filhos não estão seguros. Por exemplo, não sei se você viu, mas aconteceu há um ano, né, de uma criança de 3 anos ser torturada pela madrasta, que teve uma crise de ciúmes da ex-mulher, e aí torturou o filho do casal, né, de 3 anos. Esse menino, que era um menino normal, ele chama Davizinho, tá tetraplégico, de tão torturado que ele foi. Então, ele tá vivendo todo entubado e tal, né. E esse pai e essa mãe, essa madrasta, ficaram um mês presos e estão soltos. Então, ok. Aí, por exemplo, às vezes eu tenho umas pacientes que estão vivendo situações, né, de homens extremamente patológicos, com novas parceiras patológicas, e tem medo que o filho está correndo risco. E aí essa mulher fica num conflito, porque ao mesmo tempo que é pai e ela não quer tirar os filhos, ela não sabe se a segurança dos filhos está... Como é essa mãe aí, coitada, entende? O que ela podia fazer? Era direito do pai vir pegar, levou os 2 filhos, acabou com a vida da criança. 3 anos. 3 anos. E essa mãe hoje... Ela tem um perfil lá no Insta, né, onde ela pede ajuda, porque ela teve que criar um hospital dentro de casa para poder manter. Só que ela é de Manaus, não tem recurso, nada, né? E ela vive hoje para conseguir manter vivo o filho que a madrasta torturou durante 4 horas e deixou ele naquela condição, sabe? E tudo errado. Tudo errado. Só que quando a gente pega, Lisandra, as ciência da psicologia, a ciência da medicina, a ciência do direito, pensa no universo que a gente vive na nossa comunidade como um meio. É uma bola. Essa é a comunidade que a gente vive. Essa comunidade, ela gera muito atrito entre si. Somos seres humanos, cada um diferente, cada um age de um jeito, vai gerando atrito. Você começa a criar sistemas para tirar o atrito. Ou seja, a sociedade está vivendo muito, utilizando muito o celular, as pessoas estão tendo problema de saúde mental. Você tem ali o sistema da psicologia para absorver essa parcela da população e tirar essa irritação, esse problema. Então, os sistemas ficam tentando tirar o problema social. O direito, ele está colocado para a gente, com as leis, tirar a irritação social. Quando você tem esse problema que esse menino sofreu, o que o direito vai fazer? Olha o caso, punição, segrego você da sociedade, porque você é bicho, esse pai e essa madrasta são bichos, te coloco numa jaula porque você não pode conviver com pessoas. Essa é a solução que o direito dá. O estrago já está feito. Mas o direito não permite que você faça novamente esses estragos. Os sistemas não serão perfeitos, porque nós não somos. Meu ponto não é somente o sistema. É sobre você, sobre mim, sobre você. E qual é o seu comportamento? Independente da solução que o direito vai dar, que a psicologia vai dar, que a medicina vai dar, você tem a sua responsabilidade. A gente sempre procura muito no outro a solução de tudo. E a solução que passa por você?
Eu sempre digo o seguinte, ô Lisandra, se você tem uma pessoa que você julga que os atos não são corretos e adequados, por que você senta ao lado dela? E aí corporificando para o direito de família. Sim. Se tem um amigo seu, um namorado seu, que não paga pensão para o filho, como é que você senta num restaurante com ele, sabendo que você está jantando os alimentos que eram do filho dele, de uma criança? Depois você vai ficar apontando o dedo para o sistema da psicologia, que tem que tratar o trauma daquela criança, para o direito, que tem que chegar... Não, ela é a próxima vítima. Exato. É isso que essa mulher ainda não entendeu. Exato. Entende? Que ela está ali usufruindo, né, da pensão da ex-mulher e do ex-filho, mas ela é a próxima vítima. Porque daqui a pouco esse homem vai dar um pé na bunda dela e vai deixar ela na mesma condição. Entende? Eu vivi exatamente isso. Né? Meu ex-marido casou de novo, a nova mulher dele estava lá sempre criticando, né, as discussões. Agora, quem é ela? Ela é ex-mulher, brigando na justiça para a filha dela, que ela teve com ele, ter direito, né? Eu falei, será que ela não imaginou lá atrás? Tipo, ela realmente acreditou na história de que, né, a mulher é a vilã, né, a que tirou tudo dele. Agora a gente tem, inclusive, aí um casal super Instagramável, famosíssimo. Não sei se a gente pode falar os nomes aqui melhor, né? Você viu lá o Thiago Nigro e a Maíra Cardi, né? Bi, é lindo ela, né? E lá dizendo, essa ex-mulher do Thiago não deveria nem estar reclamando, porque ele deixou, sei lá, 12 milhões para ela. Né? Tipo assim, ela tinha que estar quietinha, não está reclamando de nada. Eu falo, gente, mas se ela acha que ela é tão melhor assim que a ex, então, né? Mas se ela parte de uma premissa em que a ex dele não tinha o mesmo valor que o dele, É claro. a fala dela está adequada ao posicionamento machista dela. É isso que a gente tem que falar para as mulheres, e que não né? dá para tolerar. Como assim você está falando mal da ex-mulher? Você não está entendendo que você está nesse lugar também, sabe? Como é que você ataca uma ex-mulher? Só que ela não está falando só mal da ex-mulher. Ela está falando que mulher não tem o mesmo direito que homem. Exatamente. É muito mais abrangente a fala. Sim. Não é o caso. É o que a sua fala tem de repercussão para a comunidade que a gente está. Você, enquanto mulher, está gritando que mulher não tem o mesmo direito que homem. Exato. Não, e que ela tem quieta. Que ela saiu muito bem, entende? Tá falando o quê? Você saiu muito bem, você ainda saiu com 12 milhões. Sei lá, se é 12 ou se é 20, não sei, tá? Mas... E você está falando de pessoas instruídas, ou não? Não sei se é porque a internet está você é instruída, né? Não, hoje, mas eu digo, tem estudo, né? Tem sim, estudo. Sim, é um absurdo. É para uma realidade do país que a gente está, tem estudo. Mas eu acho que é muito legal a gente estar falando isso, e é muito legal que você, homem, fale isso, né? Porque eu estou sempre lá falando para as minhas seguidoras, para as minhas alunas, né? Porque 80% da minha audiência são mulheres separadas. E são mulheres que vão ter outros relacionamentos. E a primeira coisa que eu falo é, olha a história pregressa desse cara. Exato. Entende? A primeira coisa, seguramente uma mulher de 50 anos vai encontrar um cara que também já teve uma relação. Escuta, o que ele fala da ex-mulher? Se é desrespeitoso, se é agressivo, se ele responsabiliza a mulher pelo fim do relacionamento. Ouve, porque ele está te dando sinal de como vai ser a tua relação com ele. Em pouco tempo. Em pouquíssimo tempo. Mas, Lisandra, é um caminho muito árduo que eu tenho de fazer as mulheres se convencerem do direito que têm. 2 consultas últimas de semana passada lá no escritório. Casos muito parecidos. As mulheres abdicaram da carreira profissional, tomaram conta do filho desde lá de trás, casaram com 20 anos, as duas ali, 20, 22 cada uma. Não se conhecem, são vidas paralelas, mas muito próximo caso. Que nos 2 casos a família teve um crescimento muito bom, tiveram filhos, e o marido conseguiu despontar na carreira profissional. Aí elas divorciaram. Quando elas divorciaram, o patrimônio era, para o cenário brasileiro, muito bom. Na sequência, elas me contrataram, isso é muito comum. Doutor, eu fiquei sabendo, quem sabe, parece que meu ex-marido tinha dinheiro no exterior, eu sempre soube, mas eu nunca entendi, porque eu nunca tive acesso às contas. E aí a gente faz, dentro do escritório, um sistema de busca dos CPFs desses maridos, CNPJ das empresas relacionadas. Um marido tinha uma empresa com capital social de 100 milhões, empresa feita na constância do casamento, ou seja, metade é dela, e o outro tinha uma de 73 milhões. Aí a gente volta e fala, olha, tem esse dado aqui, acho que vale muito a pena, porque metade desse direito é seu. O ponto é eu convencer ela que ela tem esse direito. Não quero. 1 milhão para mim tá ótimo, eu vivo super bem. Isso. Mas o ponto ali, Lisandra, não é o valor que ela coloca no bolso. É o direito. Aliás, é como ela se percebe naquela o que ela relação. coloca no bolso é preço. Não é sobre o preço, é sobre o valor que ela tem.
Se ela tem um valor de 50%, o preço tem que ser de 50%. Vai para o bolso dela. Se ela quiser devolver para o ex-marido, ela que devolva. Se ela quiser jogar pela janela, que ela jogue. Agora, entenda que o seu valor é de 50% e reclame esse preço. Não é somente sobre você, é sobre a mensagem que você manda para a comunidade que a gente está. Leve tudo consigo. Esse é um trabalho que eu tenho que fazer diariamente para ela entender. Aí, quando eu vou conversar com os advogados contrários, doutor, mas ela nunca trabalhou. Vamos fazer esse acordo aqui que dá 5% para ela, 10%. É uma dificuldade em todas as pontas, entende? Claro. Por isso que a gente precisa conversar sobre e convencer as mulheres do tamanho que vocês têm, vocês são gigantes. Sim. Por que o homem é maior do que vocês? Da onde vem isso? Ah, sim. Muito enraizado, né, culturalmente. Sim, sim. Mas é isso, é tudo muito recente, né? Acho que você disse muito bem. Bom, até 1992, a mulher não podia nem sair do país se não tivesse autorizado no passaporte dela a assinatura do marido. Quer falar de laqueadura? Até hoje, né? Não, tem 2 anos mudou, ali, né? Que autorizou a mulher fazer laqueadura sem autorização do marido. Ou do pai ou de algum homem falando que pode. 2 anos, é tudo muito recente. Né? Eu acho que é menos de 2 anos um pouco, mas foi agora. E aí quando você pega isso e fala, quero fazer a laqueadura, o médico fala assim, cadê a assinatura do marido? Não tem. Então eu não faço. Não, mas ali, mas eu não faço. E quando o homem quer fazer uma vasectomia, ele não precisa da mulher, né? Na hora. É um absurdo, é um absurdo. Aliás, outro ponto, né? Esses pais que não tomam conta de filho tinham que fazer vasectomia mesmo. Eu acho também, viu? Né? Eu acho. E mulher que não está preparada para ter filho, que não tenha, né? Que faça a laqueadura também. Eu também sou dessa opinião. Exatamente. Porque é conjunto social. É conjunto social e assim, futuramente vai dar problema para todo mundo, né? É isso. E é isso que a gente vê. Daí uma geração de filhos que são problemáticos, né? Porque vieram de estruturas totalmente disfuncionais, né? De mães que tiveram filhos, mulheres que tiveram filhos, às vezes porque... sei lá, porque era o papel dela ter filho, né? Não porque ela realmente desejou. Enfim. A nossa comunidade não precisa de pais, de homens. A nossa comunidade não precisa de homens procriadores. Precisa de homens que são pais. Homens que cuidam, né? Que assumem a função. Que são pais. Se você é um mero procriador, faz vasectomia e para de jogar para o mundo filho que vai dar problema lá na frente para todo mundo. Muito bom, viu, Renê? Meu Deus do céu, que papo bom. Demais, né? Passa rápido. Sim, você vai voltar mais vezes aqui, né? Com o maior prazer. Que alegria. Renê, muito obrigada. Eu acho que a gente já está falando aqui 1h30, mais ou menos. Rendeu, ficou muito bom. Queria muito, primeiro, te parabenizar pelo teu trabalho. Que bom que você está do outro lado, né? Do time dos homens. Mas tem esse olhar cuidadoso que devolve dignidade para a maior parte das mulheres. Então, parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço o convite. Saiba, Elisandra, que você passou por um processo difícil de separação antes dessa fase que a gente está. Esse processo é muito mais você para fora, o que você representou para várias mulheres que você nem ficou sabendo, do que de você para você. O que eu vejo no escritório é que a gente não entende o tamanho do problema e como essas falas, e mais do que tudo, como comportamentos, fazem pessoas se libertar. Você possivelmente libertou um mar de mulher que você até hoje não sabe e nunca vai ficar sabendo. Parabéns por tudo que você passou. Você fomenta esse tipo de debate nosso. É você que permite que esse debate venha para cá. A sua atitude no passado faz com que esse debate esteja na mesa. Prazer imenso estar aqui. Você, se quiser me seguir... Aliás, se quiser me seguir, não. Me segue lá na rede social. Me segue na rede social, Renê S. Freitas. Vai ser um prazer ter você na rede. Manda mensagem que eu mando o áudio lá de resposta. Prazer imenso estar aqui. Volte sempre. Volte sempre, muitas vezes. Obrigado. Obrigada. Até o próximo episódio.